Fala aí, pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Muito bem, gente, tem pessoas falando por aí um monte de besteiras, vira e mexe eles repetem, sabe? Eles não conseguem renovar o estoque de mentiras, tem um estoque de mentiras que esse pessoal inventa. Então, e quero falar sobre a mentira relinchiosa, porque esse pessoal fica relinchando, esses mentirosos, eles relincham. E disseram assim que uma jovem com morte cerebral ressuscita após oração de familiares. Uma tal de Lex, esqueci mesmo. E às vezes eles mudam o título, eles colocam assim: é jovem com morte cerebral ressuscita após louvores, após a família cantar louvores. Eu vou deixar o site o site aqui do boatos.org desmascarando isso na descrição do vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: essa moça, ela não teve morte cerebral, tá? Ela teve danos cerebrais. Uma moça, ela foi diagnosticada com, acho que com morte, uma que estava próxima, e o que aconteceu? Ela simplesmente, depois teve reações, eles viram que se enganaram, mas ela morreu um mês depois. Mas essa jovem não, ela teve danos cerebrais e depois ela se recuperou, porque ela estava no hospital sendo tratada por uma equipe médica, e não apenas pela equipe, mas também por médicos. Por isso que ela conseguiu se recuperar após o acidente. Porque é o seguinte, todas as vezes em que vemos a questão de uma morte cerebral, a pessoa não volta. Nunca aconteceu. Por quê? Porque é impossível. Não tem como voltar. Morte cerebral não tem jeito. Então, você não vê morte ressuscitando. Então, o site eu vou deixar aí. Isso é mentira. Quando alguém colocar isso, pega esse vídeo ou pega esse site que eu vou deixar na descrição e mande para ela e fala para ela tomar vergonha na cara e deixar de ser canalha. Porque uma coisa é você se enganar. Porque uma vez eu compartilhei uma notícia que era falsa, fui confiar na pessoa, mas depois eu fui me retratei. Falei, não, olha gente, isso estava errado, porque eu me engano. Falei, eu me engano com todo mundo, mas eu estou tirando para mostrar que eu não sou canalha. Eu sou diferente desse pessoal, tipo o Nando Moura da vida, que é também de um vagabundo, que ele fala mentira, as pessoas mostram que ele mentiu, demonstram, e às vezes ele se retrata, não. Ele deixa o vídeo dele continuar. Ele falou que Stalin recebeu dois prêmios Nobel, recebeu 2 prêmios, e falou um montão de besteiras. Só que ele não reconhece. Então comigo não. Quando eu vejo que uma coisa é mentirosa, e agora todo mundo mais cuidado, parar de confiar nas pessoas, mais que às vezes a pessoa não verificou, aí a pessoa mandou a pessoa de confiança e acabam passando para frente. Mas eu sempre verifico muito, tá? Muito. Geralmente eu olho e falo, gente, isso aqui é mentira. Mas isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Mas o que acontece? Então quando a pessoa ela insiste nesse tipo de argumento, propositalmente, sabe? Quando ela pega esse tipo de matéria mentirosa, dizendo que a pessoa foi ressuscitada, para quê? Para as pessoas terem fé. Gente, é canalice, porque eles estão mostrando que vale tudo, que eles vão usar qualquer meio para poder convencer desse tipo de doutrina religiosa. Eu vou chamar de religiosa. Gente, mortos não ressuscitam. Não existe espíritos agindo sobre a vida de ninguém. E outra coisa, eu cheguei a ver uma vez essa matéria falando dessa jovem que teria ressuscitado, mas não. Aí uma vez eles colocaram que após orações, e agora apareceu de novo como se a família tivesse cantado louvores. Mas é a mesma história. É a mesma história. Às vezes eles mudam um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, só para poder enganar. E quem quer acreditar, quem está um pouco balançado, começando a duvidar, vê um troço desse, ele para de questionar. Ele para de questionar. Esse é o problema. Eles querem manter a pessoa lá. E tem pessoas que eles vão trabalhar para isso. Tem pastor também que é canalha, que ele vai fazer, ele vai usar esse tipo de argumento para poder manter a pessoa lá. Eles pegam um testemunho. Isso eu cansei de ver. Eu lembro que quando a época que eu estava nesse meio, eu lembro que eu vi várias histórias
os pastores falando. Uma delas é que a moça chegou estava passando dificuldade. E que no Brasil, quem é que não passa, né? E o que aconteceu? Só que essa estava já passando fome, estava uma situação extrema, e de repente Deus falou com ela assim, ó, vai lá ao mercado. Aí Deus falou com ela, ó, pega o carrinho e coloca a compra dentro. Aí vai colocando. O que aconteceu? Depois Deus falou com ela assim, isso nesse suposto testemunho aí. Vai para aquela fila, vai para aquela fila ali, para aquele caixa. Mas aí ela falou, Senhor, está vazio, não tem ninguém, não tem caixa ali. Aí vai para lá, eu estou falando. Aí, bom, ela pensou, não vou questionar. Isso segundo o pastor tinha contado. O que acontece? Uma hora escuta assim, olha, nós vamos sortear um carrinho. Quem tiver agora no caixa selecionado vai ganhar o que tiver. Não importa se é uma compra, se são poucas coisas, se é um carrinho ou 2 carrinhos cheios. O que aconteceu? Quando ela chegou lá, aí diz que o caixa que acendeu foi o dela. Acendeu a luz em cima do caixa dela, que estava vazio, aí ela ganhou. Bom, na época não tinha tanta informação e estava disposto a crer, pensei que isso realmente tivesse acontecido. Depois eu vi que muita gente começou a contar essa história, aí depois falava que não era uma irmã, era um irmão, e assim vai falando, ia mudando. Aí uns falam que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, uns falam que aconteceu lá em Minas, quando eu estive em Minas também, que eu morei em Minas, vocês sabem, né? Morei em Minas por 7 anos. Eu escutei gente falando isso lá, depois eu vi que isso é tudo mentira, é pura invenção, isso nunca aconteceu. Tá? Então eles sempre vão fazer isso. Vão contar histórias mentirosas para poder manter. E os pastores fazem isso com maestria. E eles repetem o caso dessa jovem aqui, que ela estava com danos cerebrais. Quando há danos cerebrais, é possível sim a pessoa sobreviver, voltar, aquela coisa, mas morte cerebral é diferente de danos cerebrais. Dano cerebral é diferente de morte cerebral. Entenda isso. Não caia na conversa de charlatão. Né? Então essa historinha mentirosa, o que aconteceu foi que ela sim teve uma recuperação. Por quê? Voltando, ela estava em um hospital tratada por médicos e pela equipe médica. Se não fosse isso, ela iria morrer. Tá? Se realmente esse suposto Deus agisse, primeiro, ia impedir o acidente. E outra coisa, mesmo não impedisse, fizesse ela se recuperar ali na hora. Por que ele não apareceu e falou assim, ó, volte à vida, volte ao normal. E o corpo voltasse do nada. Todo mundo vendo o corpo se regenerar, ela levantar. Por que não fez isso? Não, mas não. Mas simplesmente as pessoas acreditam em qualquer besteira. Se alguém falar que um elefante voou na hora de um culto, as pessoas vão acreditar. Se alguém falar que foi atacado por um urso aqui no Brasil e começou a clamar e apareceu um homem de branco e tirou o urso de cima dele, as pessoas vão acreditar e não vão nem atentar que aqui no Brasil não existe urso. Pois é. É complicado que quando a pessoa está disposta a crer, ela não quer aprender. Ela quer prevalecer e impor. Mas aqui não. Aqui eu vou desmascarar qualquer mentira. Tá? Essas mentiras relinchosas aí. Porque tem gente que fica relinchando. É religioso que relincha esse pessoal aí. Que inventa essas mentiras. São canalhas. E aqui vou expor todas as mentiras que eu puder, lógico, né? Tá bom? Então, gente, passa isso pra frente. Quem tiver inventando esses troços aí, manda esse vídeo pra ele pra matar ele de raiva e ver que a mentira não vai colar, tá bom? Então, quero agradecer a todos. Muito obrigado aí pelo apoio. Até a próxima. Tchau, sucesso aí.